meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 16 de 9 de 2020, nós vamos fazer as atividades da nossa apostila de ciências. Hoje tem bastante leitura, é um conteúdo novo, então presta bastante atenção. Nós vamos fazer das páginas 266 a 272. Então, antes da tia começar a explicação, coloca a data de hoje com calma em todas as páginas em que nós vamos fazer. E preste atenção. Se o vídeo ficar muito longo por conta do tamanho dessas leituras, a tia vai dividir em duas partes. Uma da leitura e a outra com a resolução dos exercícios. Mas, tô de olho. Se eu dividir o vídeo e ver que só o de resposta ficou com muita visualização, eu vou apagar o dever da apostila todinho, vou excluir o vídeo, vou fazer você ler e responder sozinho, tá? Tem que assistir os dois vídeos para você entender o conteúdo. Estamos combinados? Então, a tia vai começar a leitura. Olha para a sua apostila e acompanha a leitura comigo, tá bom? O conteúdo que a gente vai estudar hoje é uma continuação sobre a biosfera. Lembra que a gente já estudou sobre a atmosfera? O que é a atmosfera, você lembra? É a camada de gases que envolve o planeta Terra. A gente já estudou sobre a hidrosfera, que é a parte do planeta composta por água. A litosfera, que é a crosta terrestre, né? A parte do planeta formada por solos e rochas. E a biosfera, que é a parte do planeta onde é possível existir vida. A gente estudou sobre os animais, carnívoros, onívoros. E hoje nós vamos estudar sobre as plantas. Elas também fazem parte da biosfera, tá? A planta é um ser vivo, tá bom? Então acompanha a leitura com a tia e presta bastante atenção, que é um conteúdo chatinho de aprender. Tem uma linguagem um pouco difícil, então não se distrai com qualquer coisa aí, tá bom? Vamos lá, leitura começando pela página 266. As plantas e o meio ambiente. Assim como a maioria dos seres vivos, as plantas precisam de água, ar, solo, luz e calor do sol e sais minerais para se desenvolver. A maioria das plantas é terrestre e tudo o que elas precisam é fornecido pelo meio ambiente. Como cada ambiente é diferente um do outro, as espécies vegetais também são diferentes, porque adaptam-se às características do ambiente em que estão. Existe a planta que vive na floresta, a planta que vive no deserto, a planta que vive no fundo do mar. Todas são plantas, mas cada uma se adaptou a um ambiente diferente, tá? Podemos, por exemplo, observar as plantas de ambientes secos, como os cactos, que eles armazenam a água dentro deles, no caule, tá? Já outras plantas podem drenar o solo com muita água, como o girassol e o eucalipto. Existem também as plantas aquáticas, que vivem em ambientes alagados, como, por exemplo, a Vitória régia e o aguapé. Essas plantas podem apresentar raízes e retiram da água os sais minerais que precisam. Então, vamos resumir essa página aqui. As plantas são seres vivos, precisam de água, ar, solo, luz e calor do sol e sais minerais para se desenvolver. Nessa página está falando que as plantas se adaptam aos diferentes ambientes. Foi o que a gente explicou. Tem a plantinha que vive na água, na terra, no deserto. Aqui também está falando sobre as plantinhas terrestres, que elas retiram do solo, da terra, o que elas precisam para sobreviver. E falam também das plantas aquáticas, que retiram da água os nutrientes que elas precisam. Beleza? Próxima página. Existem ainda as plantas que vivem sobre outras plantas. São chamadas de epífitas ou aéreas. Elas retiram água e sais minerais pelas raízes que estão apoiadas no tronco de outras árvores, como, por exemplo, a orquídea e a bromélia. Com certeza, a maioria aqui já viu uma plantinha em cima de outra planta. Acontece muito em árvore. Tem uma árvore lá toda bonita e outra plantinha nascendo por cima dela. Essa plantinha que nasce em cima de outra planta, ela é epífita ou aérea. E ela retira o nutriente que ela precisa da outra planta que ela está apoiada, tá bom? Há também as plantas chamadas de parasitas, que se apoiam nos troncos e se alimentam
de outras plantas, como o cipó e o chumbo. Existem também as plantas que vivem em ambientes pobres de nutrientes, isso é, onde faltam minerais. Essas plantas usam sua forma e cheiro para atrair insetos e se alimentarem deles. São chamadas de plantas insetívoras, popularmente conhecidas como planta carnívora, tá bom? As plantas carnívoras, elas vivem em um ambiente muito pobre, então elas usam a estrutura delas para atrair insetos e se alimentarem deles, tá bom? A maioria das plantas produz flores, mas algumas espécies não florescem, como as samambaias e os musgos. Nem toda plantinha tem florzinha, isso a gente já sabe, né? Não é toda plantinha que dá flor. Próxima página. Uma característica comum de todas as plantas é a produção do próprio alimento através da luz do sol, pela água e pelo gás carbônico presente na atmosfera. Esse processo é chamado de fotossíntese. Sim, gente, a plantinha produz o próprio alimento dela. Por isso que é importante molhar as plantinhas. Já reparou quando a gente esquece de molhar a plantinha como que ela fica toda murcha? Então, ela precisa de água, a luz do sol e o gás carbônico presente na atmosfera para poder produzir o seu próprio alimento. Por isso que ela é considerada um ser autotrófico. Um ser autotrófico é um ser que consegue produzir seu próprio alimento. A gente é um ser autotrófico? Não, a gente precisa se alimentar de outras coisas, tá? A plantinha não, ela por si só consegue se alimentar através da luz do sol. Beleza? E qual é o nome desse processo de alimentação da planta, da produção? Fotossíntese, não pode esquecer disso, tá bom? Agora nós vamos estudar as partes das plantas e a sua função. A plantinha ela tem suas partes, a raiz, o caule, a flor, a folha. Cada parte dessa tem sua função, você sabia? Então vamos estudar agora sobre isso. A maioria das plantas é formada por raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Observe as partes da planta e pinte-as. Então, prepara o lápis de cor aí. Você vai pintar essa arvorezinha bem bonitinha e vamos observar as partes das plantas e suas definições, tá? A flor, ela é responsável pela reprodução da planta. A folha, ela participa da respiração da planta e da produção de alimento. É através da folha que a planta respira. Sim, gente, a planta respira. E é através dela também que ela produz seu próprio alimento. O fruto com sementes. O fruto, por exemplo, a maçã é um fruto. A maçã guarda semente, que vai originar uma nova planta. Se a gente pegar uma sementinha de uma fruta e plantar, não vai nascer uma plantinha nova? Então, o fruto, ele protege a semente. E a semente dá origem a uma nova planta. Eu sei que é muita coisa, mas calma, que já já vocês estão craques nesses nomes e vão saber de tudo, tá? É só prestar atenção e fazer os exercícios com frequência. E o caule, ele sustenta a folha, as flores, as flores, os frutos. O caule, ele sustenta tudo. E a raiz, ela fixa a planta ao solo e também, não está escrito aí, mas ela tira os nutrientes da terra e distribui para a planta toda, tá bom? Uma coisa importante, nas folhas de todas as plantas, existe uma substância chamada clorofila. Tu sabe o que é isso? Clorofila é uma substância que dá a cor verde à folha. Então, todas as plantinhas que a gente vê, né, a maioria, todas elas são verdinhas. Quem dá essa cor a ela é a clorofila. E para que serve a clorofila? A clorofila, ela absorve a energia do sol. As folhas, elas fazem a fotossíntese, usando a energia do sol, transformando o gás carbônico e a água em glicose e oxigênio, tá? As plantas são muito importantes para o equilíbrio do meio ambiente, porque ela recicla o ar, ela deixa o ar puro, beleza? Na página 269, é muita leitura, né, gente? Eu sei. Tá quase acabando. Vamos lá. Nós vamos estudar sobre a reprodução das plantas. Sim, as plantas se reproduzem.
Quem nunca viu a mamãe arrancando uma mudinha de planta da vizinha para plantar no quintal de casa? Não deixa de ser uma reprodução de planta. Quem nunca plantou uma plantinha? Pegou a sementinha e plantou. O feijãozinho que a gente faz quando é pequenininho na escola. Isso é reprodução de uma planta. Existem várias formas de reprodução. Acompanhe a leitura aí. A reprodução é o processo para gerar uma nova planta. Ela pode acontecer através de mudas, que a gente arranca um pedacinho de uma árvore grande, planta. Folhas, existem plantas que se reproduzem através das folhas. Suculenta, que tá na moda, é um exemplo. A gente arranca a folhinha da suculenta. A mamãe sabe do que eu tô falando, que eu sei. Arranca a folhinha da suculenta e planta no jarrinho, que dali vai nascer uma nova planta. Sementes, ou através do pólen. A flor, ela é o órgão de reprodução da planta, porque é ela que armazena o pólen. Dentro da flor tem o pólen. E tia, o que é pólen? O pólen é um líquidozinho doce que fica ali dentro. É isso que atrai o beija-flor, tá? Ele gosta desse pólenzinho. Por isso que muita gente usa aquele bebedouro de beija-flor com água e açúcar, porque atrai o beija-flor, tá? Vamos lá, voltando pro texto. A flor possui a parte interna, que é a parte feminina. Então, dentro da flor é a parte feminina, chamada de gineceu. É um nome difícil, né? Gineceu é o órgão feminino da planta. E possui a parte masculina que armazena o pólen, chamada de androceu. Então, gineceu feminino, androceu masculino, tá? Aí tem a figura ilustrando, ó. A parte de dentro é o gineceu. A gineceu, né? A parte feminina. E aqui em cima, essas pontinhas, essas bolinhas coloridas, é o androceu, tá? A parte masculina, que armazena o pólen. A reprodução através do pólen acontece através da polinização, que é o transporte de pólen através do vento ou de pequenos animais. Quando a abelhinha vai lá na florzinha ou beija-flor, ele se alimenta do pólen que está ali. E depois vai embora, vai voar em outras árvores, vai passear pela cidade. Quando o bichinho faz isso, o pólen que fica agarrado no corpinho dele cai por aí. Ele não sente, fica um montão de pólenzinho agarrado. Ele vai voando e vai soltando esse pólen por aí. Esse pólen reproduz outra planta, gente, tá? Então, isso que é polinização, ó. Vamos à explicação do livro. Animais como passarinhos, abelhas, borboletas, morcegos, entre outros, se alimentam do néctar, que é um líquido, a te explicou, adocicado que existe dentro da flor. Quando esses animais se alimentam de néctar, o pólen agarra no corpo deles e se espalha na natureza, quando eles voam, fazendo a polinização acontecer. A última página sobre as plantas medicinais. Quem nunca aí tomou um chá de boldo para ficar bom do enjoo? O boldo é uma planta medicinal. Existem plantas que curam a gente de certas doenças. Acompanhe a leitura, ó. As plantas medicinais são plantas que possuem algum benefício para a saúde. São usadas para a fabricação de remédios ou ingeridas em forma de chá. As vovós adoram, né? Conheça alguma delas. A camomila, que é muito usada em chás para cólicas de bebês, possui propriedades calmantes para o sistema digestório e atua também acalmando irritações dos olhos e da boca. O boldo, que é usado popularmente contra problemas no estômago. O chá da semente de erva doce, que facilita a digestão, alivia cólicas intestinais, tem efeito calmante e age contra gases e insônia. E a hortelã, que ajuda a combater os vermes intestinais, alivia sintomas de asma, ajuda a aliviar gripes, resfriados e entre outros. É importante saber que nem todas as plantas podem ser ingeridas. Algumas plantas podem fazer mal à saúde por serem plantas tóxicas, contém veneno que não faz bem para a nossa saúde. Então, por isso que não é bom ficar colocando planta na boca, sem saber que planta que é. Nunca devemos pôr na boca plantas que não são comestíveis ou que não conhecemos. Aí tem exemplos aí de plantas que são tóxicas pra gente. Comigo ninguém pode, o próprio nome já diz, né? Com ela ninguém pode, nem chega perto. Bico de papagaio e o que, meu Deus? Espirradeira, tá pequenininha e quase que eu não enxerguei. Foi, eu sei que é muita coisa, não se desespera. Calma,
que as semanas vão passando, a gente vai estudando mais sobre isso. Agora vamos aos exercícios. Número 1. Por que as plantas são consideradas seres vivos? Anota aí. Lembra que início de frase é com letra maiúscula, hein? Porque elas se desenvolvem, vírgula, se alimentam e se reproduzem. Ponto. Tá aqui na tela. Dá pausa e copia. Número 2. O que é clorofila e qual a sua função? É a substância que dá a cor verde à planta. Foi? Ponto final. Número 3. Como chamamos as plantas que, letra A, retiram da água os nutrientes que precisam? É a planta aquática. Então, anota aí, aquáticas. Letra B. Atraem insetos e se alimentam delas. São as famosas carnívoras, né? Então, você vai anotar aí. Insetívoras ou carnívoras. Anota os dois para você se acostumar com esse nome aí. Insetívoras ou carnívoras. Anota as duas opções. Letra C. Crescem apoiadas sob o tronco de outras árvores. Epífitas ou aéreas. Anota as duas opções para você se acostumar com esses nomes. E letra D. São plantas que se alimentam de outras plantas. São as parasitas. Número 4. Como chamamos o processo que a planta realiza o próprio alimento através da luz do sol, pela água e pelo gás carbônico presente na atmosfera? É a fotossíntese. Não pode esquecer disso, é muito importante, hein? Fotossíntese, anota aí. Número 5. Como as plantas podem se reproduzir? Anota aí. Através de mudas, vírgula, folhas, vírgula, sementes ou pólen. Foi? Próxima folha. Quase acabando. Número 6. Associe as colunas. A gente vai colocar 1 para o que for raiz, 2 para o que for caule, 3 para o que for folha, 4 para o que for flores, 5 frutos e 6 sementes. Lá a primeira frase. Por meio delas, as plantas respiram. A tia explicou, as plantas respiram pelas folhas. Então, coloca o número 3 aí dentro. Embaixo. Dão origem a novas plantas. É semente. Então, coloca o número 6 aí dentro. Embaixo. Responsáveis pela reprodução. É a flor. Então, coloca o número 4. Sustenta os galhos, as folhas e os frutos. É o caule, o tronco da árvore, né? Então, coloca o número 2. Embaixo, absorve a água e sais minerais do solo. É a raiz. Então, coloca o número 1. Embaixo, protegem as sementes. A gente explicou e deu o exemplo da maçã. A maçã é o fruto. Então, coloca o número 5. Fixa a planta no solo. É a raiz. Então, coloca o número 1. Embaixo. Transporta a seiva para todas as partes da planta. É o caule. Tá bom? E a última frase. Responsável pela fotossíntese. É a folha. Então, coloca o número 3. Tá bom? Aí, no número 6, a ordem ficou 3, 6, 4... 2, 1, 5, 1, 2, 3. Tá bom? Número 7. Explique como acontece o processo de polinização. Anota aí. Alguns animais se alimentam do néctar e espalham o mesmo pela natureza, vírgula, fazendo a polinização acontecer. Ponto final. Tá aqui na tela. Dá pausa e copia com atenção. Embaixo, número 8, sabemos que as flores são os órgãos reprodutores das plantas. Identifique-os ligando corretamente. Gineceu é o órgão feminino ou masculino? É o órgão feminino, então liga lá no órgão feminino. E androceu é o órgão masculino.
Foi, gente, o conteúdo de hoje é bem extenso. Eu sei que é difícil, mas vocês vão aprender. Então, anota lá no bilhetinho o código da nossa aula de hoje. C16, tá bom? Um beijo grande e até amanhã. Tchau!